Essa interface aqui foi feita com IA, tá? Mas não foi sorte, né? E não foi prompt mágico. Foi a forma como eu estruturei o pedido, né? Então, deixa eu te mostrar a diferença entre o prompt que gera um, um lixo bonito e o prompt que gera isso, ok? Então é isso. Vamos lá. Bom, a regra é clara, né? Porque a gente deve usar prompts mais específicos, tá? Porque a IA ela costuma alucinar e é independente do modelo, né? Alguns modelos são mais precisos ou não, mas o fato é que quando a gente faz um pedido muito genérico, o a IA ela tende a fazer coisas que você não pediu porque ela simplesmente vai tomar as decisões por conta própria, né? Então o que a gente precisa é direcionar ela de acordo com o que nós queremos e da forma correta, ok? Então, é, é importante a gente entender que, na verdade, o resultado depende muito mais do prompt do que da ferramenta. Lógico que a ferramenta ela é algo que com certeza influencia, mas não é basicamente a ferramenta que decide o resultado, ok? Então, eu vou demonstrar, eu queria demonstrar agora, né, é, uma ideia de prompt genérico contra um, um prompt mais especialista, beleza? Então, bom, o que é que eu quero mostrar aqui, tá? Eu queria criar algo, né, de frontend, que é o tema do nosso vídeo, com prompt é, genérico, tá? E depois a gente possa fazer algo mais completo, tá? Então, eu estou usando aqui o Antigraft IDE, que é que eu mais utilizo. Quanto a IA, sim, vão ter IAs mais ou menos, que o resultado vai mudar um pouco, mas no geral a questão do prompt é algo muito é, igual em quase todas elas, tá? Então não vou usar o agente daqui, vou iniciar o Cloud Code, beleza? Aqui. Bom, e aí então agora eu vou fazer meu pedido, né? Vou colocar aqui, crie uma página de cadastro de jogos da Copa. Aproveitar que nós estamos na Copa. Bom, então aí ele vai fazer todo o trabalho que toda IA faz, né? Vai ler o diretório, vai analisar os arquivos que tem e aí vai. Mas meu pedido foi bem genérico, né? Criou uma página de cadastro de jogos da Copa. Beleza. Então aí ele vai fazer todo o processo e aí a gente, quando finalizar, eu volto. Bom, então ele acabou aí, né, de criar a página. Vamos abrir a página aqui para ver ela funcionando, tá? Então, vou abrir aqui no... Beleza, ela criou uma página de cadastro de jogos da Copa, né? Você pode ver aqui, ó, monte a tabela de jogos da sua Copa, novo jogo, mandante, gols, visitante, fase, né? Ou seja, se é, enfim, fase de grupos, o grupo, a data, a hora, estar no Maracanã, salvar jogo, né? Então, de uma certa forma, ele até já fez algo, né? Falar em Copa, eu estou no Brasil, ele colocou algo verde, colocou, né? Todo já meio que um tema, né? Então, por exemplo, se eu diminuir aqui, ele tem sim um certo apelo, mas não tá tanto mobile, né? Então, aqui já é outro ponto, tá? Isso ocorre porque eu não usei o modo plano, tá? O modo plano é algo muito importante. A gente geralmente não deve já colocar para ele editar direto, porque ele não faz um planejamento, tá? E também por conta do nosso prompt, né, genérico, né? Ou seja, como eu falei, o problema do prompt genérico é que o prompt genérico apropriado toma algumas decisões e basicamente o que importa aqui nesse caso é o prompt e não tanto a ferramenta, porque o prompt da maneira certa, né, faz com que a IA faça o trabalho de uma maneira mais eficiente e traduza um resultado melhor
e principalmente, né, gaste menos tokens, tá? Então agora nós vamos fazer um prompt mais focado, tá? Com os detalhes, né? Um prompt que realmente tem uma efetividade maior, tá? Então vamos voltar para lá, vou colocar o prompt e agora nós vamos entender aqui, tá? Então aqui é o modelo, tá? Então tem atue como desenvolvedor front-end especialista, beleza? E eu vou colocar substituir HTML, CSS e JavaScript, ok? Porque o prompt inicialmente estava voltado para React e Tailwind, mas enfim, isso pouco importa, tá? O que é a parte importante no prompt é que você deve informar a IA que papel ela deve assumir quando ela for executar algo. Então, por exemplo, eu quero que ela atue como desenvolvedor front-end especialista. Então, isso já diz muita coisa, porque ela vai se comportar, ela vai carregar informações e capacidades que um front-end especialista tem, tá? E aí eu passo um pouco de contexto, né, dizendo que o banco de dados já está estruturado, agora eu preciso criar a interface, né, aí eu vou colocar aqui, da tabela de jogos, da, da, da tela de cadastro, da tabela de jogos da Copa, certo? E aí eu tô colocando a mesma coisa lá, tá? Só que aqui eu tenho que dizer o que ele é e o que é que ele vai executar e quais são as regras, tá? Então, quais são as tarefas que envolve criar essa tela de cadastro? Primeiro, desenvolver um plano de UX, né? Ou seja, de User Interface tal, e de experiência, tá? E aí eu falo dois, né? Ela deve ser moderna, clean, responsiva, então aí já entra outro ponto, que ele já vai pensar na responsividade, tá? Eu posso colocar também com acessibilidade, com ajustes de acessibilidade, certo? E incluir os seguintes componentes. Aí eu posso dizer o que é que essa página terá, quais são os componentes, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Informação sobre a Copa. Vou colocar aqui também tipo locais da sede, tá? Eu posso colocar o formulário, tá? Vou colocar instruções de preenchimento. Posso colocar, deixa eu ver aqui o que mais. Informação dos grupos, ou seja, quais são as seleções. Ok? Por exemplo, e os campos referentes a um jogo de Copa. Ok? Utilize. Aí beleza, aí qual é o terceiro passo, né? Qual é a terceira tarefa? A tarefa, né? Utilizar uma paleta de cores, tá? Eu vou lá e especifico. Paleta de cores profissional com as cores da oficiais, eu boto assim, oficiais da Copa do Mundo, certo? Beleza, aí tem as regras aqui, tá? Descreva primeiro os componentes que você pretende criar e como será a disposição deles na tela. Só escreva o código após minha aprovação do layout, tá? Isso é um comando, né? Que eu peço que ele, né, faça todo esse estudo, essa ideia, e aí geralmente ele vai buscar informações na internet. Pode ser que gere algum questionamento e ele me faça essa pergunta. Bom, importante aqui, eu estou construindo uma tela, tá? Mas com esse mesmo prompt, né? Especificando direitinho, tudo, né? Tudo bem detalhado. Eu posso também criar várias telas ao mesmo tempo, não só a tela de cadastro de jogos. Eu posso criar visualização, posso criar uma busca, enfim, posso adicionar. Mas aí qual é a diferença, tá? Esse prompt, ele é muito mais preciso
e ele indica exatamente o que a IA deve fazer, tá? Então, outra coisa aqui, e essencial, é colocar no modo plano, tá? No modo plano, o que é que ele faz? No modo plano, eu consigo fazer com que ele tenha uma precisão melhor, um planejamento melhor, ele vai gastar menos tokens do que eu executar no modo já direto, mandando ele lá fazer as modificações. Beleza? Então, vou colocar para executar e vamos ver o resultado. Bom, e aí, por exemplo, nesse caso aqui, ele surgiu alguns questionamentos e aí ele me fez algumas perguntas, né? Para qual Copa do Mundo, né? E aí eu não expliquei, né? O ano. E aí vou colocar agora, né? Qual paleta de cores profissional usar? Cores oficiais da Copa em tom moderno, tá? FIFA Clássico, Trinação 2026. Como preencher a seção de grupos e seleções? Placeholders editáveis, sorteio oficial, vou colocar placeholders editáveis, tá? Isso é muito importante porque quando nós estamos utilizando o modo, né, o modo, né, de plano, coisas que são confusas ou que poderiam fazer com que ele alucinasse e tomasse decisões, ele retorna para a gente com algum tipo de questionamento. Então isso é muito importante, principalmente porque a gente não vai gastar tokens à toa refazendo uma coisa que precisa ser, né, poderia ser ali mais planejada ali no início e evitar erros. Então agora, né, depois de algum tempo o plano ficou pronto e aí você pode revisar todo o plano, ele vai falar até da questão das cores, aí ele fala componentes, exposição na tela, né? Instruções para preenchimento, ele faz toda a ideia, ele já mostra aqui, ó, como é que vai ser e tal, no mobile, no desktop, ok? Então é algo muito mais completo, tá? E aí eu vou mandar ele executar e vamos ver o resultado no final. Bom, finalizado, a gente já vê que há uma diferença entre o que foi produzido com prompt genérico e com prompt já direcionado, né? Então nós temos aqui as cores oficiais da Copa, nós temos as sedes, nós temos cadastrar um novo jogo, nós temos aqui uma instrução de como preencher, certo? Nós temos aqui os grupos das seleções, certo? Os jogos cadastrados. Nós temos o Mobile First, então ó, se a gente vem para o mobile, os campos já não ficam já 3, 4 colunas, né? Fica já um negócio mais organizado, ok? Então, bom, dessa forma o prompt ele já melhorou bastante o que nós queríamos, tá? Então, no fim das contas, né, o que importa é o prompt, né? Você pode ver que com a mesma tecnologia, a mesma linguagem, o mesmo motor, só com a mudança ali de modo plano e também o prompt, né, que poderia ser até mais detalhado, né? O resultado já é outro, né? Então aqui está o antigo resultado, bem simples, e aqui está o outro resultado. Então isso é o que faz a diferença no final das contas aí quando a gente está usando IA, né, para ajudar a gente no desenvolvimento, beleza? Então esse foi um exemplo, né, de front-end, ok? No meu material, né, no meu e-book, tem a biblioteca completa de prompts, né, não só de interface, mas de banco, de lógica, enfim, de tudo que você precisa para construir um sistema inteiro, né, completo. E aí você pode aplicar, né, esse mesmo método que está lá e você consegue entregar um sistema, construir um sistema todo zero, tá? E aí o link está na descrição, aí o link do e-book, ok? E bom, é isso, ok? Valeu aí, obrigado e até a próxima.